Muito bem, meus caros. Vamos tratar agora da justiça da infância e da juventude. Temaço, hein? Cai bastante nas provas. Para a gente poder analisar isso, em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar de que o julgamento de demandas envolvendo a infância e a juventude também pode acontecer no âmbito da Justiça do Trabalho e também na Justiça Federal. Mas peraí, Luciano. Justiça Federal, imagine uma ação civil pública para a tutela dos interesses de uma criança promovida em face da União. Justiça Federal. Imagine uma ação civil pública para a tutela de direitos trabalhistas de adolescentes. Competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Perceberam? Então, vejam, meus caros, que nós não podemos esquecer dessa competência. Agora, não sendo o caso de Justiça do Trabalho, Justiça Federal, teremos, então, a competência da Vara da Infância e Juventude inserida no âmbito da Justiça Estadual, certo? Justiça Estadual. Então, você tem aí a organização dessas varas da infância e da juventude. Essa competência da Vara da Infância e Juventude, na Justiça Estadual, ela, eventualmente, pode ser ampliada por lei estadual. Por exemplo, julgamento de crimes sexuais praticados contra a criança e adolescente. De início, a competência para o julgamento desses crimes não é da Vara da Infância, mas a lei estadual pode prever isso, como já aconteceu com vários estados no Brasil, certo? E o STJ entendia até que seria o juiz da Vara da Infância incompetente, mas o Supremo Tribunal Federal veio, alterou, firmou o posicionamento aqui no sentido da viabilidade de que lei estadual faça essa previsão. Tá legal? Bom, quando a gente pensa na competência da Vara da Infância e da Juventude, e a Vara da Infância e da Juventude, ela foi criada aqui em substituição à Vara de Menores. Você tinha a Justiça de Menores, antes, de acordo com o Código de Menores, né? A Justiça da Infância e da Juventude tem a sua competência lá indicada no artigo 148, 149 do Estatuto. E a gente pode fazer a seguinte divisão. Temos a competência exclusiva e a competência concorrente. Tá? Competência exclusiva e a competência concorrente. Qual que é a diferença? Na competência exclusiva, basta a incidência de uma das hipóteses dos incisos do artigo 148. Na competência concorrente, diferentemente, além da incidência de uma das hipóteses do parágrafo único do artigo 148, há também a necessidade da presença da situação de risco. Situação de risco. Então, na exclusiva, basta a incidência das hipóteses. Na concorrente, tem que ter também a situação de risco. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos agora falar cada uma dessas situações. Primeiro, da competência exclusiva, e aqui a gente consegue, a partir de uma explicação, trazer vários aspectos, vários pontos do Estatuto do Direito da Criança como um todo. Tá legal? Então vamos lá. Vejam, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para... Tá bom, vamos lá. É competente para 1. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Meus caros, esse inciso 1 tem muita coisa. Então vejam só. Primeiro aspecto. Apuração de ato infracional praticado por adolescente se dará no juízo da Vara da Infância e Juventude, independentemente do ato infracional praticado. Pode ser um homicídio, que seria, se fosse adulto, sujeito ao júri. Pode ser um furto,
pode ser um ato infracional equiparado a um delito federal. Não importa. Sempre a competência será da vara da infância e da juventude, tá? Para conhecer. Veja, um outro detalhe. Essa ação, denominada ação socioeducativa, será iniciada por uma representação. A representação é a inicial da ação socioeducativa, certo? E somente pode ser proposta pelo Ministério Público. Não se aceita, a legitimidade aqui é exclusiva, não se aceita outro legitimado para a propositura dessa ação. Só o MP. Ah, mas a vítima, nem a vítima, ninguém. Cabe assistente da acusação? Não cabe. Então você tem aqui legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura dessa ação. Fechou? Muito bem. Então, esse inciso 1 traz bastante coisa. Primeiro, fala da ação socioeducativa, MP, legitimidade exclusiva, vara da infância e juventude, para conhecer dessa ação, e trata da representação, que é a inicial da ação socioeducativa. Perfeito? Bom, inciso 2. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Ah, Luciano, vamos lá. Seguinte, meus caros. A ação socioeducativa, ela deve ser evitada ao máximo. A ideia é de que ela seja promovida apenas quando isso for extremamente necessário. A ideia é de que sejam adotadas técnicas justamente para que se não tenha essa ação socioeducativa. Perfeito? A ideia é adotar um procedimento diferenciado. E aí vem a ideia da remissão. Remissão aqui não significa perdão, tá? Remissão aqui significa adotar-se um procedimento diferenciado. Remeter-se a um outro procedimento. Tá legal? Bom, a remissão, ela existe aqui duas modalidades. Existe a remissão ministerial e existe a remissão judicial. A remissão ministerial é aquela requerida pelo Ministério Público antes do início da ação socioeducativa. Então, antes de oferecer representação, o MP propõe a remissão. Então, vejam, é um procedimento diferenciado, parecido com a transação, a transação da Lei 9.099 ou a suspensão do processo da Lei 9.099. Muito parecido. Então, aqui a ideia que o MP, ao invés de dar início à ação socioeducativa, ele proponha aqui essa remissão. E essa remissão, ela pode ser cumulada com medida socioeducativa em meio aberto. Não pode ser com medida restritiva de liberdade. É como um acordo. Proponho aqui a remissão com liberdade assistida. O adolescente tem que ser ouvido para verificar se ele concorda. É como um acordo, uma composição. Tá? Essa remissão ministerial, ela é de legitimidade exclusiva do Ministério Público. Tá? Então, essa remissão, ela vai acarretar na exclusão do processo. Então, raciocine assim. Remissão ministerial acarreta na exclusão do processo. Não teremos aquele processo naquela hipótese. Naquele caso, por conta dessa remissão. O MP oferece, o juiz tem que homologar. Se o juiz não homologar, ele encaminha os autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise, tal como está previsto no Código de Processo Penal. Certo? Então, conceder a remissão. Essa remissão como forma de exclusão do processo. Agora, tem a remissão judicial. Que essa remissão judicial, ela
parte do princípio de que o processo já foi iniciado. Então, o Ministério Público já ofereceu a representação, a ação socioeducativa já foi iniciada. A autoridade judiciária vai ouvir o adolescente, vai ouvir o juiz e, na sequência, vai decidir se é o caso de aplicar, de conceder a remissão ou não. E aí, existem duas formas de remissão judicial. A que vai acarretar a extinção do processo ou que vai acarretar a suspensão do processo. Extinção do processo. Se não existir nenhuma outra providência na sequência, nós teremos aqui a extinção do processo. É como um perdão. O juiz fala assim, olha, aqui está tudo certo, você entendeu aqui a consequência do seu ato, você entendeu que você não pode repetir esse ato, então está tudo terminado. Então, a reta aqui é a extinção do processo. Pode até ser acumulada com uma advertência, porque não tem outra providência posterior. Bom, ou então, o juiz pode acumular com uma liberdade assistida, ou com uma prestação de serviços à comunidade, certo? Nessas duas hipóteses, nós teremos a suspensão. Vejam, a suspensão da ação socioeducativa. Suspende, espera que haja o cumprimento da medida, havendo o cumprimento da medida, extingue o processo. Não cumpriu a medida, volta para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a representação e dá início aqui, aliás, já ofereceu a representação, né? O Ministério Público, nesse caso, requer a continuidade do processo e teremos aqui a retomada, né, do seu trâmite. Perfeito? Então, remissão como forma de extinção, como forma de suspensão. Suspensão, está suspenso, não cumpriu, volta para o MP, MP requer a continuidade aqui da ação socioeducativa. Perfeito? Então, no inciso 2 do artigo 148, está escrito conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção. Porque aqui, meus caros, não depende de concordância do MP. O MP tem que ser ouvido, sob pena de nulidade, mas não depende da sua concordância. 148, inciso 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Muito bem. Luciano, o promotor não concordou. Recorra. Vai poder recorrer, buscar aqui, junto ao tribunal, a reforma, se for o caso, o afastamento aqui da remissão. Tá legal? Bom, tanto nós podemos ter na remissão judicial também a possibilidade de ser cumulada com medida socioeducativa, tá, em meio aberto. Não dá para acumular com semiliberdade, com internação, mas dá para acumular com liberdade assistida, com prestação de serviço à comunidade, com advertência, obrigação de reparar o dano. Perfeito? Muito bem. Continuando. 3. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Adoção de criança e adolescente, sendo ela adoção nacional ou adoção internacional, competência da Vara da Infância e da Juventude. A adoção de adulto, competência da Vara de Família. Certo? Salvo se o adotando tiver entre 18 e 21 anos e, quando adolescente, estivesse sob a guarda legal ou tutela do adotante. A gente vai aplicar excepcionalmente o ECA, conforme permite o Estatuto. Tá certo? Então, adoção, Vara da Infância e da Juventude. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e adolescente. Se for uma ação que diga respeito a direito fundamental de criança e adolescente, ela tramita perante a Vara da Infância e da Juventude, certo? Ressalvada a competência da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho. Mas ação civil pública para a tutela dos interesses de uma criança
ou de uma coletividade de crianças da infância, ela tramita perante a vara da infância e da juventude. Vejam que aqui, olha, fala interesses individuais. Esses interesses individuais podem ser interesses individuais indisponíveis ou interesses individuais homogêneos. Nas duas hipóteses aqui teremos a competência da vara da infância. Também teremos essa competência para conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Já sabemos o que são as entidades de atendimento. Essas entidades de atendimento, se praticarem irregularidades, elas serão apuradas em um procedimento que tramita perante a vara da infância. E lá serão aplicadas as respectivas sanções, nos termos do artigo 97 do Estatuto. O artigo 97 trata aqui quais são essas medidas cabíveis. Legal? Então, 4, 5. Continuando. Aplicar penalidades administrativas no caso de infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente. Lembrando que o ECA tipifica também infrações administrativas. Elas serão apuradas aqui perante a vara da infância. 7. Conhecer de casos comunicados, encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis, como, por exemplo, o encaminhamento de uma urgência para a aplicação de medida protetiva. E aí, nós temos, depois disso, a competência agora concorrente, não exclusiva, né? Agora a competência concorrente. Luciano, como é que é aqui a situação da competência concorrente? Olha o parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de... Essas hipóteses do artigo 98 dizem respeito às situações de risco a que se encontram a criança ou adolescente, certo? Então, nessa situação de risco, nós temos a competência da vara da infância para conhecer dessas situações. Exemplo, conhecer o pedido de guarda e tutela. Logo, meus caros, logo, a guarda e a tutela, inicialmente, não é competência da vara da infância. É competência da vara de família. Vara de família, que decide aqui. Vai decidir aqui essas ações. Não é a vara da infância. Vai ser a vara da infância se existir a situação de risco. O mesmo vai acontecer nesses outros casos aqui, olha. Ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou da guarda, suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. Vai ser um caso bem interessante aqui, bem interessante. Vamos imaginar que a mãe e o pai discordem quanto à aplicabilidade da vacina da Covid em relação à criança. Mãe e pai discordam. Mãe entende que não tem que aplicar, o que tem que aplicar, o pai tem entendimento diferente. E aí fica essa questão. Quem é que vai decidir isso? Juízo da vara da infância e da juventude, no caso de existir situação de risco. Parece-me que, nesse caso de discordância paterna ou materna quanto à aplicabilidade ou não da vacina, nós estamos aqui, sim, diante de uma situação de risco, por conta de uma política de vacina nacional. E aí competirá ao juízo da vara da infância decidir
se autoriza ou não a vacina. Perceberam? Essa é uma das hipóteses de discordância que podem surgir agora. Bom, além disso, conceder a emancipação quando faltarem os pais. Então, faltou os pais para poder deferir a emancipação. Aí, regra, vara de família. Em situação de risco, vara da infância e da juventude. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse de criança e adolescente. Então, para poder atuar aqui como curador especial em determinados procedimentos, desde que exista a situação de risco. Conhecer de ação de alimentos, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Então, mais uma hipótese aqui dessa competência concorrente. Meus caros, ficou claro? Competência exclusiva, competência concorrente. Exclusiva, as hipóteses lá do caput, inciso do caput 148, e concorrente, parágrafo único, letras aqui do 148. Ficou claro? Tudo bem? Então é isso que nós temos aí, que a gente tem que levar em consideração nesse dispositivo, para que a gente possa ter essa competência. Agora, no segundo bloco, a gente vai analisar uma competência da vara da infância para baixar portarias e expedir alvarás. Tá bom? Vamos lá para o segundo bloco.